Crês, mas ainda tens muitas dúvidas. Há questões para ti que continuam a ser um verdadeiro mistério ou não fazem sentido nenhum. Este programa é para ti, vem desmistificar. Esta é a temporada número 2 de 14 programas, ao longo dos quais vamos tratar 7 temas que pessoas como tu e eu queremos ver um pouco mais esclarecidos. Hoje vamos desmistificar a vida consagrada com o padre Renato Pereira. Eu sou a Carolina Freitas e estou no Domus Carmeli e este é o Take 1. Estamos aqui na Domus Carmeli e vamos hoje desmistificar a vida consagrada no ramo masculino. Temos connosco o padre Renato Pereira, eu sou a Carolina Freitas e padre Renato, bem-vindo. Obrigado, Carolina. E quem é o padre Renato? Então, eu sou o Renato, tenho 30 anos, nasci na Ilha Terceira, nos Açores, e desde os 18 anos que vivo na Ordem dos Carmelitas Descalços. Há um ano atrás fui ordenado sacerdote e atualmente vivo na comunidade de Fátima, onde estamos, e tenho várias responsabilidades dentro da minha família religiosa. Então, mas nós ouvimos sempre falar da vida consagrada, mas associamos sempre às freiras, às irmãs, à vida consagrada masculina. Claro que há, por isso é que eu estou aqui, não é? Sim, também para os homens há esta possibilidade de entregar alegremente toda a vida a Cristo. Nós conhecemos, assim, pelo primeiro impacto, se calhar uma forma de vida consagrada, de entregar a vida a Cristo, que são os sacerdotes diocesanos. Aqueles que estão nas paróquias. Exatamente. Mas há outra maneira também de entregar a vida a Cristo, que é na chamada vida religiosa, na vida consagrada. Vida religiosa na vida consagrada? Não, vida religiosa ou vida consagrada. São duas palavras, são duas expressões. E que neste caso, então se há uma diferença, o padre Renato insere-se na vida consagrada? Exatamente. Eu pertenço, digamos assim, a esta maneira de seguir a Cristo, que é de entregar a vida a Cristo, que é a vida consagrada. E como é que é? Olha, é muito belo, não é? Toda a consagração a Cristo, para nós, homens, como também para as mulheres, não é? É esta alegria total e isto que nos une a todos, de responder a um chamamento, de sentir esta provocação de Deus que vem ao nosso encontro e que nos pede não um pouco do nosso tempo, mas a totalidade da nossa vida. E que essa totalidade seja entregue em favor dos outros. Isto vamos dizer assim, o núcleo desta entrega da vida a Cristo, desta consagração da vida a Cristo. Independentemente da forma, seja na vida sacerdotal diocesana, seja nesta vida religiosa, sempre o coração de tudo isto é esta paixão por Cristo e esta paixão pela Igreja, ou seja, pelos outros, por servir os outros. Isto aqui é o centro, o núcleo, digamos assim. Não é assim tão conhecida a vida consagrada masculina, não é? Sim, por isso é que sim. eu comecei logo por freiras e irmãs, não é? Claro. Sim, porque muitas vezes nós, religiosos, como muitos de nós também somos sacerdotes, optamos por nos apresentar como padres. Exatamente. E por isso, às vezes, as pessoas ficam, mas há também outras maneiras de ser? Sim, há. Além disso, há muitas paróquias onde há, de facto, conventos, casas religiosas, residências de religiosos, mas não é algo assim tão estendido como a rede das paróquias, não é? Que é uma rede que percorre todo o território onde as pessoas habitam. E por isso, muitas vezes, as pessoas, a única maneira sobretudo os jovens, a única maneira que conhecem desta entrega masculina da vida a Cristo é, de facto, a figura de referência, que é o pároco, que é aquele sacerdote que na paróquia dinamiza a vida da paróquia, da comunidade paroquial. E pode existir vida consagrada sem ser padre? Sim, pode. Sim, e essa é uma especificidade. Aí está a especificidade da vida consagrada. Exatamente. Ou seja, no meu caso, eu sou religioso e sacerdote. Ok, mas pode ser religioso e não sacerdote. Exatamente. Que é o caso, pronto, neste caso, os padres das dioceses, não é, os diocesanos, não são religiosos, mas são padres. Exatamente. Ok, mas então, a vida consagrada pode ser padre e pode ser religioso. Exatamente.
E pode ser só, entre aspas, religioso. De facto, eu tenho irmãos, não aqui nesta comunidade, mas em outros países, que não pertencem, vivem na comunidade, são membros da nossa família religiosa, mas não se sentem chamados pelo Senhor a exercer o sacerdócio. E por isso são... Que é a Eucaristia, não é? Exatamente. Celebrar a Eucaristia, celebrar a reconciliação, ter este... Os freis não podem celebrar a reconciliação? Não. Isso é especificamente dos sacerdotes, não é? Ou seja, eu, como sou sacerdote, posso, exatamente, mas um religioso que não seja sacerdote não o pode fazer. De facto, é uma graça, é um serviço sacramental concedido aos sacerdotes. Não, isto é mesmo desmistificar, porque realmente eu não tinha a menor ideia, daí também vou fazendo aqui algumas perguntas para o Renato, que a maior parte dos jovens também não sabe. Mas, de facto, eu não sabia. Achava mais ou menos que a questão da Eucaristia era aqui entre a questão vida consagrada religiosa, vida religiosa e padres. Poderia haver aqui uma diferença, padres ou freis. Mas a questão da reconciliação, não. Sim. Achava que realmente... Mas pronto, há aqui coisas específicas. Sim. Esta é uma delas. Sim. E há coisas em comum. Sim. A grande experiência em comum é esta, de entregar a vida a Cristo. Depois, o que nos torna um bocadinho específicos a nós, os religiosos, é, independentemente de sermos sacerdotes ou não, não é? Tanto, por exemplo, eu que sou padre e frade, como um frade que esteja aqui ao meu lado, não é? O que é específico da nossa vida? Em primeiro lugar, se calhar, o que pode chamar mais a atenção, não é? É o facto de nós vivermos em comunidade. Eu como religioso, a não ser que tivesse uma missão muito especial, temporária, não é? Eu pertenço a uma comunidade de outros religiosos. Ou seja, eu não vivo esta vocação, não exerço todos os dias esta vocação sozinho. Os padres diocesanos têm essa especificidade. Normalmente vivem na sua comunidade paroquial, alguns podem viver na mesma casa, não é? Mas não têm uma vida comunitária. Ok, já percebi. Se calhar, para começarmos aqui a perceber a especificidade da vida consagrada, não é? Esta especificidade é muito notória, não é? Mas depois também há um outro elemento que nos identifica muito, que é a questão de termos um carisma. Ou seja... Exatamente, carisma, espiritualidade... Exatamente, ou seja, o que nos une a todos, no fundo, é o seguimento a Cristo. Nós seguimos Cristo, nós os religiosos. Como todos os cristãos... Os padres também seguem. Todos não seguimos. Há outro. Sim, exatamente. Não, é só um, para todos. É só um. Exatamente. E todos os seguimos, seja na vida matrimonial, na vida sacerdotal, missionária, laical, religiosa. Nós, os religiosos, temos esta especificidade de o seguir pela imitação de 3 aspectos da sua vida. De toda a sua vida, mas sobretudo estes 3 aspectos, não é? O Cristo que é obediente, que é pobre e que é casto. E por isso temos... os votos. Exatamente. Por isso é que fazemos voto de pobreza, de castidade e de obediência. E que assumimos isto como uma forma de existência. E depois, ainda temos uma outra experiência que nos identifica muito, que é o carisma, que nós estávamos a falar. Nós dizemos que uma pessoa tem carisma, ou seja, tem algo especial, tem uma cor especial, digamos assim. Tem algo muito específico. Assim é também na vida consagrada. Nós falamos de vida consagrada, de vida religiosa, não é? Mas depois há muitas famílias religiosas, não é? Conforme os diversos carismas que o Espírito Santo foi fazendo nascer na Igreja. O Padre Renato é a Ordem Carmelita Descalça. Exatamente, mas há cartuchos, há jesuítas, há dominicanos. São os que estão mesmo em mosteiros, clausura. Exatamente, os que vivem uma vida de recolhimento total, não é? E depois há combonianos que vivem muito na missão, não é? Noutros países, exatamente, não é? Exatamente. Okay. A sociedade, por exemplo... Também há homens assim. Sim, Nós sim. só ouvimos falar das freiras ou das irmãs. Não, mas também há homens, não é? Alguns sacerdotes, outros não, que dedicam a sua vida alegremente a servir as comunidades ou então os países para onde são enviados como religiosos. E nesse caso também, havendo padres, conseguem celebrar aqui a Eucaristia exatamente, países, exatamente, situações muito frágeis. Exatamente, por exemplo, temos um exemplo muito concreto de religiosos não sacerdotes, são os irmãos de São João de Deus, por exemplo, que se dedicam a esta área tão bela dos cuidados de saúde, não é?
mas que o fazem... Aí é o carisma, não é? A especificidade de cada um. Exatamente. Os carmelitas é para a oração. Sim, sim, sim. Os São João de Deus, por exemplo, esta questão da hospitalidade. Exatamente. Da saúde. Sim, o cuidado dos doentes e o acolhimento integral da pessoa também nesta dimensão da fragilidade, não é? Mas, por exemplo, temos os jesuítas que têm este carisma aberto de chegar aonde for preciso, para fazer o que for preciso. Mas a educação até, não é? Exatamente, a educação, a cultura. Temos os dominicanos que recebem por tradição esta questão de estudar, de buscar a verdade, não é? Temos os franciscanos que seguem esta experiência alegre de São Francisco de Assis e podemos continuar com imensos carismas, não é? Mas lá está, se pudéssemos aqui apontar 3 especificidades, não é? É o que distingue um religioso é a sua vida em comunidade, o seu seguimento de Cristo nesta forma concreta da pobreza, da castidade e da obediência, não é? E esta questão de termos um carisma que dá a cada um de nós uma missão muito especial, uma existência única e uma missão única também. Isto é lindíssimo, não é? Sim, Mas é muito difícil chegar a percebermos onde é que Deus nos chama. Sim, é um caminho. Como é que eu sei que Deus me está a chamar ou para os carmelitas descalços ou para os dionianos, combonianos, todas as ordens que acabou a falar, ou seja, como é que eu sei qual é o carisma que Deus me está a chamar? Eu esperei muito tempo por uma carta registada. Ou um e-mail agora. Ou um e-mail, ou um WhatsApp, nunca chegou, até hoje nunca chegou. Deus, eu acredito muito que o Senhor é bom pastor. Nós rezamos aquele salmo do bom pastor e rezamos-lo com muita alegria. Sim, mas os jovens nessa fase não andam a rezar nada. Andam a sentir umas coisas quaisquer, sim, que não sabem o que é. Exatamente. E como é que isso se faz? Mas lá está. Alguns até andam a rezar, que já andam metidos... À procura. Exatamente, metidos, entre aspas, mas à procura, exatamente. E há outros que são simplesmente conduzidos por esse bom pastor, sem o saberem, e que contactam às vezes com um religioso, que contactam com uma comunidade de vida religiosa, ou que contactam, por exemplo, com o exemplo de um sacerdote diocesano na sua paróquia, e que se sentem tocados, que se sentem interiormente provocados por aquilo, não é? A vocação... Um desconforto até da vida cristã. Exatamente, pode ser por aí, depois cada história é única e irrepetível, não é? Mas pode ser um contraste, pode ser a experiência de, mas eu também gostava de ser assim, ou eu noto em mim algo que é de acordo com a vida que esta pessoa leva, não é? Acho que Deus também fala muito neste primeiro sinal, que é o encantamento. Tudo começa com este encantamento, quase como numa relação entre duas pessoas, entre dois namorados. Há aquele dia em que a pessoa se encanta pela outra, não é? E às vezes o chamamento à vida religiosa, mas também à vida sacerdotal diocesana, começa com este encantamento. Ou então com um desconforto. Mas lá está, o encantamento, fala aqui de encantamento... É bom, lá está, quando há um namoro, nós temos a reação e o feedback da outra parte. Como é que nós vamos ter o feedback também nesta questão de discernimento vocacional, não é? Procurando alguém que possa dar esse feedback. Por isso é que é tão importante, e o Papa Francisco tem falado disso insistentemente, o acompanhamento. Ou seja, procurar alguém logo. Exatamente. Esse é o passo essencial, não é? Porque a pessoa... Nós jovens achamos sempre que sabemos tudo e que estamos a perceber para onde é que nós estamos a ir e o que é que queremos realmente. Pronto, nós temos aqui alguma ideia de autonomia e de independência, mas realmente nesta fase em que começamos a ter estes sinais, é preciso alguém para nos ajudar a ler. Sim, e isso não é em nada beliscar nem a nossa liberdade, nem a nossa autonomia. É dar condições para que sejamos plenamente livres, não é? A liberdade não é poder fazer isto ou aquilo, é poder entregar a vida, não é? E por isso é preciso este acompanhamento onde vamos percebendo, muito bem, olha, eu sinto-me chamado, sinto-me provocado por isto, mas o que é que isto quer dizer? Começar a dar nome às coisas, começar a perceber... Há sinais diferentes para diocesano ou para religioso? Sim, por exemplo, uma pessoa que não se sinta minimamente chamada, porque existe, a viver esta consagração a Cristo numa comunidade de iguais, com pessoas, exatamente, se calhar à partida não estará a ser chamado para a vida religiosa. Aqui a questão da vida em comunidade é um critério, por exemplo, muito clarinho, não é? Tem que estar com outras pessoas que não conhece de lado nenhum exatamente. E que sabe que isso vai ter aqui, exatamente. que não é fácil. Sim, que é um caminho, é o caminho de uma vida inteira, umas vezes está com os irmãos, outras vezes está com outros irmãos, umas vezes vive nesta comunidade, neste convento, outras vezes noutra comunidade, noutro convento, não é? Mas tem que estar muito aberto, ou melhor, pelo menos tem que ter capacidades, tem que ter abertura
para partilhar a vida com outros e tem que sentir que é chamado também a isto. E depois, além deste acompanhamento que vai ajudando a perceber estes sinais, não é? Depois são experiências muito concretas. Por exemplo, quando há um jovem que se sente inquieto pela vida consagrada, não é? É normal que venha viver uns dias num convento. E é logo assim de Não, imediato? quer dizer, depende, pode ser logo, não é? Depois cada história é uma história, cada processo é um A processo. formação é diferente, padres diocesanos? Sim. A formação dos sacerdotes diocesanos ocorre nestas comunidades que nós ouvimos, não é? Instituições que são os seminários, não é? Ok. A nossa formação ocorre dentro das nossas casas, não é? E a formação de um religioso é muito pautada por este assumir o próprio carisma, a pessoa faz a experiência, depois sente que se senta em casa, que se sente ali, que aquele é o seu lugar, não é? Mas depois é preciso ir assumindo esta experiência. E há aqui um ano paradigmático para isto, que é o noviciado, que é um ano onde nós mergulhamos profundamente nesta identidade e ao final do qual fazemos os nossos votos, os tais votos de pobreza, castidade e obediência. Ao fim de um ano de noviciado é que há esses votos? Sim, mas este ano do noviciado é precedido por outras etapas anteriores. Pois. Normalmente são o aspirantado, o postulantado, aqui o tempo varia, mas pode ser entre os 6 meses e os 2 anos, não é? Ou seja, é todo um caminho muito gradual em que a pessoa, pouco a pouco, vai saindo deste registro de uma vida em família para entrar numa vida em comunidade, que é uma família, mas é uma família de outra maneira. Igual. Mas isso também é assim, a formação é mesmo muito diferente então nos diocesanos? Sim, ou seja, os diocesanos não têm esta componente do carisma, não é? Ou seja, esta formação centrada em ir assumindo este carisma. Tem uma formação centrada naquelas dimensões que são essenciais, não é? Da formação humana, da formação intelectual, espiritual e pastoral, que vão desenvolvendo ao longo de várias etapas. Por exemplo, os diocesanos nos seminários têm o ano propedêutico, não é? Que é este ano propedêutico. Propedêutico. É uma introdução. É uma introdução. É quase como um aspirantado também, não é? Exatamente, em que eles passam desta vida nas famílias para uma vida em seminário, não é? E depois vão desenvolvendo o seu caminho, também fazendo a formação teológica, não é? E depois fazem, normalmente, depois aqui varia de diocese para diocese, há especificidades dos programas, não é? Mas fazem sempre um ano de inserção pastoral numa comunidade, não é? Mas os religiosos também têm essa parte. Sim, temos essa parte, mas é a mesma comunidade. Exatamente, e esta assimilação do carisma no ano de noviciado e nos anos que se seguem, porque quando se faz os votos, não se faz logo para a vida inteira. Faz-se por 1 ou 3 anos, exatamente, e depois vai-se renovando até que chega um dia que a pessoa percebe, não, de facto é esta forma de vida que eu quero para sempre. Então aí faz a sua profissão perpétua, os seus votos solenes, não é? Em que de facto assume esta vida e este carisma e a pertença a esta família para sempre, não é? Claro que os que somos chamados ao sacerdócio e também normalmente os outros, vamos fazendo formação teológica, também fazemos o curso de teologia, mas o nosso itinerário não é tão pautado pelo curso de teologia, é mais pautado por esta absorção do carisma, não é? Pouco a pouco vamos tendo mais pertença, ou seja, mais direitos, entre aspas, mas também mais compromisso, mais deveres, entre aspas, com a família. Ou seja, é um tempo mais não para o conhecimento, o intelecto, digamos assim, mas é a sabedoria de coração, ou seja, afeiçoar-se àquela família, àquela forma de vivência, àquelas pessoas, é mais ou menos isto. Exatamente. Claro que há uma dimensão intelectual, mas é sobretudo isso, esse saborear e ir se integrando, ir formando a sua identidade. E no meio disto tudo, há muito mais oração para vocês do que para os outros padres? Não. Ou não? Vocês rezam mais? Não. Ou seja, cada um reza conforme a sua missão, conforme a sua vocação. Esta é a grande lei na vida da Igreja. É muito bonito dizer, mas na realidade os padres diocesanos andam lá a fazer 1000 coisas. Não, mas eles rezam. Mas vocês têm mais tempo em comunidade, as orações, os tempos, é mais calmo, digo eu. Claro, isso pode ser a primeira impressão, não é? Mas os sacerdotes diocesanos têm uma vida de
oração, às vezes muito escondida, não é? Não é de se calhar tão visível como a nossa, mas tem uma vida de oração. Aliás, nenhuma vocação, nem a vocação matrimonial, nem a vocação laical, se sustenta sem uma vida de oração. Mas cada um tem uma oração conforme a sua missão. Não há os que rezam mais, os que rezam menos, os que sabem rezar melhor, os que sabem rezar pior. Isso não existe na vida da Igreja. Sei lá, estava a pensar, os carmelitas descalços, como a dedicação é tão grande, não é? Nesta relação de amizade e de oração com Deus, possivelmente vocês são a excelência na oração, digo eu. Devíamos ser. Não, mas depois pode entrar aqui a questão do tal carisma que falávamos há pouco. Sim, nós de facto, por carisma, temos esta dedicação especial à oração. Mas se formos pensar em tempo gasto na oração, se calhar os cartuchos teriam... Exatamente. Aqui não é questão de rezar mais ou menos, é rezar conforme a nossa forma de vida, conforme a nossa vocação, conforme a nossa missão. E a formação também passa por ensinar a rezar. E como é que é a rotina neste tempo? Como é que a oração se encaixa aqui nas vossas rotinas, mais ou menos? Sim, uma ideia. a nossa oração, aqui depois as formas de vida religiosa podem diferir um bocadinho, mas há sempre momentos de oração em comunidade, não é? Lá está, o elemento comunidade, apesar. É muito importante. Exatamente. Por exemplo, se calhar uma congregação como a minha, como os carmelitas descalços, temos muito mais oração em comunidade que, por exemplo, os jesuítas, que têm outro tipo de concepção da oração em comunidade, não é? Mas todos rezamos em comunidade, não é? Mas a oração pauta-se sempre por isto, por rezar esta oração oficial da Igreja, por fazer nossa, assumir como nossa, que os sacerdotes diocesanos também rezam, que é a liturgia das horas, não é? As laudes, as vésperas e depois as outras horas, não é? E depois, conforme o nosso carisma, conforme a missão de cada um, não é? Depois podemos prolongar esta oração em tempos específicos, de formas específicas, se calhar uns mais com oração santíssimo, outros com oração mais silenciosa, outros, por exemplo, como os beneditinos, dando muita atenção à Lectio Divina. Depois, claro, todos fazemos adoração santíssima, todos fazemos Lectio Divina. Isto parece uma coisa assim muito cheia, realmente, que é difícil de conciliar, não é? Também porque, apesar de tudo, a vida consagrada também tem... Disse-me há um bocado que havia ramos em que havia... que estavam em missões e que também tinham bastante dias muito cheios. Claro. E que é difícil também... Está-me a dar a entender, é quase que há momentos em que vocês também não conseguem assim tanto rezar ou ter essa adoração ao Santíssimo como se calhar queriam ou eram melhor. Nós vivemos o esforço que todo o cristão vive para tentar encaixar na sua rotina a oração. E se nós nos descuidamos, também isso pode acontecer. Claro que nós religiosos temos sempre este amparo da comunidade, não é? Que nos chama para rezar. E isso é muito bom, não é? Mas nós não nos podemos valer só disso, também temos que nos empenhar, como, por exemplo, na vida de um sacerdote diocesano, ele disciplina-se para ter os seus momentos de oração. Isso, Exatamente, o tempo de formação, tanto na vida sacerdotal diocesana como na vida religiosa, é para percebermos o valor central da oração e para depois a assumirmos na nossa vida. Aliás, a grande formação dá-se na oração. Ok. Pronto, isto parece-me assim bem mais complicado do que aquilo que temos estado a falar e parece-me que nós vamos ter que continuar a desmistificar isto. Talvez vamos para um take 2, Padre Renato. Muito bem. E esta questão da oração também depois ficarmos para continuar a desmistificar um pouco mais, aqui deixar borbulhar e quem sabe para a semana vamos nos encontrar novamente para um take 2 deste Desmistificar a Vida Consagrada com o Padre Renato e comigo. Até lá!